Continuidade às nossas aulas sobre o reino das plantas. E agora nós vamos estar trabalhando com iniciando o trabalho com as plantas que são consideradas vegetais superiores, né? Aqueles que apresentam vasos condutores de seiva, tanto a seiva elaborada quanto a seiva bruta. Eu sou o professor Vilmar. Não se esqueçam, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Vamos lá então. Bom, nós vamos falar, pessoal, sobre um grupo chamado de gimnospermas. As gimnospermas, pessoal, são plantas que apresentam algumas características bem interessantes. São plantas que têm a presença de flores e sementes. No contexto evolutivo, são os primeiros vegetais a apresentar, né, a ter um componente reprodutivo, que são as sementes. Isso garantiu de vez a conquista do ambiente terrestre no período evolutivo. E aí tem algumas características básicas para a gente discutir aqui. Bom, foram as primeiras, né, a apresentar adaptações que permitiram a interdependência da água. Até então, as plantas, elas, no seu processo reprodutivo, dependiam exclusivamente da água. Nesse grupo surgem o quê? Os grãos de pólen. Estrutura onde a gente encontra o quê? O gameta masculino, que ele ainda está imaturo, ele vai se tornar maduro após o processo, durante o processo de reprodução. Esses gametófitos, né, que a gente fala, eles podem ser transportados por onde? Pelo vento. Isso é muito importante porque disseminou, né, essas plantas, essas gimnospermas, no ambiente terrestre. E esses gametófitos, esse gametófito masculino, ele vai entrar em contato com o gametófito feminino para que ocorra a fecundação. Eles germinam depois e formam o que a gente chama de tubo polínico. Bom, esse gametófito masculino maduro, né, ele já está maduro para fecundação, ele transporta o quê? Os gametas masculinos, que são os anterozoides, isso não muda. E aí até onde? A oosfera, ou algo próximo a ela, para que ocorra a fecundação. Outra característica de vantagem evolutiva, né, a esse grupo é o surgimento de quem? Do óvulo. A oosfera vai dar origem ao óvulo, que após a fecundação vai dar origem a quem? A semente. Isso é muito importante a gente ter noção. Bom, a semente é nua, então ela não fica, esse grupo, né, ele não tem a presença de fruto, ela não tem um fruto que protege, por isso se chama gimnosperma. A palavra esperma significa semente e gimno significa nu. O embrião, então, ele vai ser liberado da planta e inicia o processo de formação de uma nova planta, né? Então vai dar origem a um novo indivíduo. Os grãos de pólen ou óvulo, eles são formados no que a gente chama de estróbilos distintos. Ou seja, por que é estróbilo distinto? Existe uma planta que é masculina, está aqui o desenho do masculino para a gente lembrar, né? E existe uma planta com estróbilo feminino. Aqui o símbolo do feminino para a gente lembrar. Bom, como ocorre então a formação do grão de pólen? Você tem o estróbilo chamado feminino, que é esse aqui de baixo, mais arredondado, e o estróbilo chamado masculino. E esse estróbilo ele vai formar então os microsporófilos, que vai dar origem ao grão de pólen. Ele tem aqui o estróbilo masculino, e vai dar origem ao microsporângio. E aí vai dar origem ao grão de pólen, que são essas bolinhas aqui, para dar origem a um novo gametófito masculino maduro. Esse é o gametófito masculino imaturo ainda. Bom, quais são os grupos das gimnospermas? Nós vamos falar de alguns grupos aí para vocês estarem conhecendo. Primeiro a gente vai conhecer o filo Cicadófita, que a gente chama de cicas. Essas plantas, elas são muito utilizadas em portarias de prédios. As pessoas confundem muito as cicadófitas com palmeiras, porque eles confundem com a folha
desse indivíduo, mas não tem nada a ver. Eles não são palmeiras. Palmeira é uma angiosperma que nós vamos ver para frente. Mas as cicadófitas, elas são confundidas. E aqui você tem o indivíduo feminino e o indivíduo masculino. É o segundo maior grupo de gimnospermas, onde você tem nas regiões subtropicais e tropicais. A nossa região aqui de São Paulo, ela é uma região subtropical ou temperada, então a gente apresenta bastante desses caras. São plantas que altas, elas podem atingir até 18 metros de altura. Se a gente comparar isso com o grupo anterior, briófitas e pteridófitas, nós vamos ver que aqui as árvores são extremamente altas, são indivíduos arbóreos, né, que a gente fala. Muitas possuem tronco distinto coberto pela base das folhas que caíram. As folhas funcionais se agrupam no topo do tronco. Né? São parecidas com palmeiras, aquilo que eu falei, então é parecida com palmeira. São geralmente muito tóxicas, olha só, e a gente usa isso de enfeite, né? Possuindo neurotoxinas que podem causar câncer. Isso é importante, às vezes as pessoas plantam qualquer tipo de planta, mas não conhecem. Né? Mesmo buscando uma empresa de paisagismo, eles têm a obrigação de saber isso. Os estróbilos aparecem no centro, que nem eu coloquei aqui, está no centro o feminino e o centro o masculino, né, no conjunto de folhas, e são plantas de sexo separado, feminino e masculino. Outro grupo é a Ginkgokta. Bonito o nome, né? Ginkgokta. São representados pela espécie chamada Ginkgo biloba. Ela é uma árvore que ela pode chegar até 30 metros de altura. Confunde-se muito a Ginkgo biloba com angiospermas, tá? E as folhas dela são folhas em leque. Acho que dá para ver aqui bem a folhinha em leque dessa árvore. Ela é uma planta ornamental, né, de regiões temperadas. Ela é resistente à poluição. Ela apresenta, como a maioria das gimnospermas, sexos separados, e ela produz uma semente que confunde com fruto. Né? Deixa eu mudar a cor aqui para a gente ver. Olha, ela produz uma semente carnosa, mas não é uma semente. Não é um fruto, desculpa. É uma semente isso. Outro grupo é a Gnetophyta. Né? Mas está escrito Ginetophyta, professor. Isso é latim, hein? Né? Então a gente fala Philognetophyta. Gneto. Então o Gnetum, né, a gente vai achar aqui em regiões tropicais, na África e na Ásia. A Éfreda, nós vamos ver aqui que faz parte da Gnetophyta, nas regiões áridas. A Velkviskia, nossa, que nome bonito para filho, é uma sugestão que eu deixo aí para vocês. Esta só possui uma espécie que é a W. Mirabilis, também a gente conhece como Mirabilis, e ela é encontrada no deserto da África. Quem que é esse cara? Essa daqui, ó. Essa é a Mirabilis, tá? Também são plantas de sexo separado. Aqui então a gente tem o Gnetum é esse primeiro aqui, a Éfreda é esse daqui, e a Mirabilis é essa última aqui que vocês estão vendo. Nós vamos ter um filo que é muito conhecido, pessoal, que é o filo Coniferófita. As coníferas é o maior filo de gimnospermas. São muito comuns em regiões temperadas, apesar que nós temos muito dessas espécies aqui no Brasil. A gente conhece muito bem que são os pinheiros e as sequoias, os eucaliptos, né? A gente conhece bastante esse filo. A gente tem a Sequoiadendron giganteum, as sequoias sempervivens, Araucaria angustifolia, que é do gênero Pinus e Eucaliptus, que a gente conhece bastante. Bom, as araucárias também têm sexo separado, com exceção ao Pinus. O Pinus, ele não vai apresentar esse sexo separado. Essa árvore aqui, elas têm uma resistência de tempo de vida muito elevado. Por exemplo, essa sequoia aqui, ela pelo tamanho dela e a altura, acredita-se que tenha mais de 2 a 3 mil anos. Né? O caule dela é extremamente grosso. Aqui a gente tem o eucalipto e aqui a gente tem um pinheiro para vocês, com certeza todo mundo já viu e já conheceu. Agora, como é que é o ciclo de vida, então, de uma gimnosperma? A diferença aqui é o seguinte, você tem indivíduos de sexo separado, que é o estróbilo masculino, que contém os grãos de pólen, através da meiose, e o estróbilo feminino,
que a gente vai conter então a formação da oosfera e do óvulo. Também através da meiose. Esse é um processo que tem que acontecer, pessoal. Os gametas, todos os gametas, as células reprodutivas, elas são formadas através da meiose. A mitose é outra coisa que nós vamos discutir mais para frente. Relembrar também essa questão da mitose e da meiose. Então ela vai liberar o grão de pólen masculino, vai liberar o gametófito feminino, né? Aqui o gametófito, o arquegônio, com a oosfera, né, que vai dar origem ao óvulo. Isso vai ocorrer o quê? A fecundação. Vai formar o quê? Um embrião 2N. E ele vai ser guardado aonde, né, esse embrião? No pinhão, na semente. Então a gente come pinhão agora em junho, né? Tá chegando a festa junina, mas não podemos aglomerar, nós estamos em isolamento social, temos que lembrar sempre isso, né? Importante. E o pinhão, eu gosto particularmente do pinhão, ele vem da araucária angustifolia, né? Pinheiro do Paraná, e a gente acaba consumindo. Então o pinhão ele apresenta o embrião, esse embrião vai cair no solo novamente, vai ocorrer o processo de germinação, que vai dar origem ao que nós chamamos de esporófito maduro 2N, ou seja, vai dar origem a uma nova árvore. Bom, pessoal, é rápido essa primeira parte, são as espécies superiores 1, né, as vegetais superiores, primeira parte. A próximo vídeo vai ter as espécies das vegetais superiores, segunda parte, que são as angiospermas, e a gente vai falar sobre isso. Para finalizar o vídeo, eu queria deixar aqui, né, vamos dizer assim, uma reflexão do Stephen Hawking. Quem não conhece ele, procure conhecer. Ele era um grande físico do século XXI, começou no século XX, nasceu no século XX, até o século XXI, físico teórico. Ele faleceu, infelizmente, no ano de 2018. Então a frase que ele deixa para a gente refletir é a seguinte: a poluição, a ganância e a estupidez são as maiores ameaças do planeta. Eu vou repetir para a gente prestar atenção. A poluição, a ganância e a estupidez são as maiores ameaças ao nosso planeta. Tá ok, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau!